Olá, eu sou a Tá. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos, very welcome a mais um vídeo. Eu tava lendo algumas coisas novas e outras um pouco mais antigas também, e eu decidi fazer um vídeo diferente hoje, tá? Eu vou falar sobre o que é você ser um DJ em 2025 e como é que você pode criar momentos inesquecíveis, sabe? Ah, não repara não que eu tô meio gripada, tá? Minha voz tá meio estranha. Mas, bom, continuando. Pra quem é DJ, ou pra quem tá começando, sabe? Que a gente tá entre a tecnologia, né? Que ela tá mais antiga, né? Tipo analógico, mas que a gente também tem o digital. E ser DJ é uma arte, né? Como vocês podem imaginar. Só que também é necessária uma certa técnica, né? E muito treinamento. Pra você ser DJ, não é só você apertar botão ou saber apertar botão, né? Você tem que criar uma experiência, se conectar a música, as pessoas, no caso, contar uma história, né? Tudo isso usando as batidas, né, os BPMs e transições. Mas o que me deixa mais empolgada, assim, e intrigada até, é que os DJs, eles conseguem fazer momentos inesquecíveis. Tem até um momento aqui nessa foto, do lado que talvez algumas pessoas lembrem. Eu vou comentar no final do vídeo. Bom, a primeira coisa para fazer o momento ser inesquecível, né, é você ter um bom set. Normalmente, os DJs, eles utilizam um estilo, ou no máximo 2 estilos, né, que conversam entre si. Tipo house, techno house, ou EDM, big room e por aí vai. BPM, né, bom, já tem um vídeo sobre isso aqui, então eu não vou me alongar muito sobre esse assunto. O ideal é você utilizar os BPMs iguais. Por exemplo, se você for sair de uma música de 128 BPMs, é mais legal que você troque para uma que também tenha 128 BPMs. BPMs próximos ou semelhantes também pode ser utilizado, tá? Mas evita BPMs muito diferentes. Isso é mais para quem tem muita habilidade, né? Aí essa pessoa se garante na transição. Agora, transições harmônicas, eu também já tenho um vídeo sobre isso, é bom ressaltar. Mas é basicamente você usar músicas próximas e com tonalidades próximas. E deixar o seu set mais fluido por conta disso. Mas isso não é uma prisão, tá? Dá pra você usar músicas com tonalidades diferentes. E por isso que tem vários vídeos no canal falando as transições com backspin, né? O loop. E talvez eu traga um sobre transições com hotkeys. Então aguardem. O seu set, ele tem que ter um propósito. Você tem que utilizar ele para contar uma história, como eu falei. É bem comum, aliás, um set começar com uma atmosfera mais suave, né? Para ir construindo uma expectativa. No meio do seu set, é bom, assim, tenta usar drops marcantes, vocais mais fortes, uma energia mais forte. E lá no final, as transições vão ser mais leves, mais emocionais, entendeu? Ok, tá. Ok, agora com o pulo do gato, né? Como raios eu crio um momento inesquecível? Você pode fazer, lógico, de várias maneiras, utilizando vocais cantáveis, né? Aí você silencia antes de um drop, ou você pode usar remixes inesperados, clássicos que o público conhece, né, tal. Ou uma música exclusiva, tal, ou até um mashup que você mesmo tenha feito, sabe? Muitas coisas você pode fazer. Um exemplo de vocais cantáveis é o do Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, no Ultra Music Festival lá de 2018. A multidão toda cantando Don't You Worry Child. Nossa, simplesmente incrível, né? Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Um exemplo do poder do silêncio também é o David Guetta, do Titanium, no Tomorrowland, que também foi em 2018 nesse caso. Quando ele para a música e todo mundo continua cantando sem acompanhamento nenhum, bom, pra mim, esse momento foi muito marcante, sabe?
E agora eu vou deixar aqui um último exemplo para vocês, né, sobre usar algo novo e inesperado. Algo novo como quando o Martin Garrix usou Animals ao vivo pela primeira vez. Olha só. E é isso, galera. Muito obrigada por assistirem até aqui. Desculpa essa voz de pato rouco aqui, de resfriado, né? Mas se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, compartilhe com seus amigos, é o que eu peço, tá? Deixa um like aí, se inscreve se quiser e bye bye!